como é que os substantivos são classificados? Classificação dos substantivos. Classificação dos substantivos. Bom, gente, os substantivos, eles podem ser classificados de várias formas. Eles podem ser classificados quanto à formação e eles podem ser classificados quanto ao tipo. Quanto à formação, vou até colocar aqui, ó, quanto à formação, os substantivos podem ser classificados como substantivo primitivo, derivado, simples e composto. Substantivo primitivo, derivado, simples e composto. O que é um substantivo primitivo? O próprio nome já fala, o primitivo é aquele originário, é aquele que não vem de lugar nenhum, que vem da raiz etimológica no máximo. Então, por exemplo, a palavra carta é um substantivo primitivo. Agora, a palavra carteiro não. A palavra carteiro vem de carta. E aí a gente estudou nas aulas anteriores aquele detalhe antes de falar do hífen, a gente estudou a estrutura das palavras, falamos um pouco de prefixo e sufixo. Repare que em carteiro ocorre um sufixo que nos diz que essa palavra é uma derivação sufixal. Então, carteiro é uma derivação sufixal. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com leite. Leite é um substantivo, porque dá nome a alguma coisa. É um substantivo primitivo, mas leiteiro é um substantivo derivado. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com flor. Flor é um substantivo primitivo, mas florista é um substantivo derivado. Então, o substantivo derivado é aquele que advém de um substantivo primitivo. O que é um substantivo simples? Um substantivo simples é aquele que só possui um radical. É aquele que só possui uma palavra. Exemplo, flor é um substantivo simples. Carta é um substantivo simples. Correio é um substantivo simples. Pombo é um substantivo simples. Mas quando nós unimos essas palavras para formar outras palavras, a gente tem um substantivo composto. Então, por exemplo, flor é um substantivo simples, mas beija-flor não. Beija-flor, repare que aqui eu tenho duas palavras formando uma só, formando uma terceira. A gente diz que aqui nós temos um substantivo composto. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com correio. Correio é um substantivo simples, mas pombo-correio é um substantivo composto, e aí vai ter hífen. A gente já tinha visto isso na aula de hífen, que os substantivos compostos, eles trarão o hífen. Pois bem, pessoal, nenhuma dificuldade, né? Essa parte ela é bem simples mesmo. A gente está vendo que o substantivo simples é aquele que não advém de lugar nenhum, o derivado ele vem do simples. Perdão, o primitivo, né? O substantivo primitivo é aquele que não vem de lugar nenhum. O derivado, ele vem, sim, do primitivo. O simples é aquele que só possui um núcleo, só possui uma palavra. E o composto é aquele que possui dois núcleos, possui mais de uma palavra, tá bom? Aqui é a classificação quanto à formação. Vamos, então, agora estudar a classificação desses substantivos quanto ao tipo mesmo. Quanto ao tipo, esses substantivos podem ser classificados, quanto ao tipo, esses substantivos podem ser classificados de 5 formas. Esse substantivo ele pode ser comum, mas ele também pode ser próprio. Esse substantivo ele pode ser concreto, mas também ele pode ser abstrato. Esse substantivo ele pode ser também coletivo. Vamos lá. O que é um substantivo comum, gente? Um substantivo comum é aquele que serve para nomear, serve para designar seres da mesma espécie. Por exemplo, a palavra mulher.
essa palavra mulher, esse substantivo, ele pode ser aplicado, né, à minha mãe, ele pode ser aplicado à minha irmã, ele pode ser aplicado à minha amiga, ele pode ser aplicado à minha avó, ele pode ser aplicado à minha tia. Então, o substantivo mulher, ele nomeia seres de mesma espécie. Agora, o substantivo, por exemplo, Angelina, não. O substantivo Angelina, ele já particulariza. Angelina não serve para minha avó, não serve para minha mãe, não serve para minha irmã, não serve para minha amiga, mas serve para uma tia. Ah, então quer dizer que quando ele particulariza, quando ele especifica, ele é chamado substantivo próprio. Aham. Então, o substantivo comum é aquele que dá nome a seres da mesma espécie. Exemplo, mulher. E aí você tem um substantivo próprio, que é o Angelina. Por exemplo, cidade. Cidade é um substantivo comum, porque cidade serve para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Agora, Rio de Janeiro não serve para Brasília, Brasília não serve para Goiânia, Goiânia não serve para São Paulo. Reparem que esses substantivos aí, eles já só podem ser usados para aquelas cidades específicas. Logo, são considerados substantivos próprios. E aí a gente sabe que em português, os substantivos próprios, eles devem ser grafados com letra maiúscula e os substantivos simples não, tá? Então, o substantivo simples, ou comum, é aquele que nomeia seres de mesma espécie e o substantivo próprio é aquele que particulariza, tá bom? Vamos lá, continuando. Substantivo concreto. O que é um substantivo concreto? É tudo que não é abstrato. Primeiramente, eu vou falar do abstrato, porque o abstrato é o mais, digamos que importante de todos esses aqui. O abstrato a gente vai usar muito mais à frente, vai falar dele na sintaxe, então os abstratos eles merecem mais atenção. Os abstratos são aqueles que nomeiam sentimentos, amor, carinho, raiva, ódio, esperança. São aqueles que nomeiam ação, ou seja, pintura, estacionamento, leitura, narração, orientação, uso. São aqueles que nomeiam estado, vida, morte, doença. São aqueles que nomeiam ação, estado, sentimentos e qualidade. Por exemplo, honestidade, impessoalidade, moralidade. Então, os substantivos abstratos são aqueles, anotem aí, são aqueles que nomeiam ação, estado, sentimento e qualidade. Bom, e o que é o substantivo concreto, então? Tudo o que não é abstrato. Olha só, o que vai me ajudar a verificar os substantivos abstratos? Os sufixos. Vocês vão procurar os sufixos que indicam substantivo abstrato. Por exemplo, esa, né, de beleza, de tristeza. O sufixo idade, ou seja, honestidade, moralidade, impessoalidade. O sufixo agem, lavagem. O sufixo ação, narração, orientação. O sufixo mento, abastecimento, estacionamento, indicando ação. Geralmente, os substantivos abstratos, eles têm essas finalizações que eu abordei, tá? Então, os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam ação, estado, qualidade e sentimento. Então, sentimento, amor. Ação, narração. Estado, vida. Qualidade, honestidade. E o que é um substantivo concreto? Tudo o que não é abstrato, né? Como, por exemplo, caneta. Como, por exemplo, luz é um substantivo abstrato. Como, por exemplo, bruxa é um substantivo abstrato. Como, por exemplo, Papai Noel. Aí você fala assim, Ricardo, mas eu aprendi, quando eu era criança, que tinha o tal do critério do tato. Aquilo que eu pego é abstrato, aquilo que eu não pego, eu não vejo. Perdão, aquilo que eu pego é concreto. Aquilo que eu não pego e eu não vejo, ele é abstrato. Gente, tem havido uma mudança em relação a essa classificação.
Na verdade, até mesmo porque há um subjetivismo muito grande em relação a essa classificação. Por essa razão, a gente sempre diz que um substantivo concreto é aquele que não é abstrato. E aí, o que são substantivos abstratos, para ficar melhor e para que você entenda? São aqueles que indicam ação, estado, qualidade e sentimento. Feito isso, o resto é tudo concreto. Tá bom? Então, em relação à classificação do substantivo, nós temos aí essas 5 posições. Em relação à classificação da formação, o substantivo ele pode ser primitivo, derivado, simples ou composto. Em relação ao tipo de substantivo, ele pode ser comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Meu Deus do céu, olha só, eu tinha anotado aqui, é concreto, concreto e coletivo, abstrato e coletivo. O que são os substantivos coletivos? Os substantivos coletivos são aqueles que são singulares, mas possuem uma ideia, tá? Possuem uma ideia de plural. Se eu digo assim, multidão. Multidão você vai dizer, a multidão invadiu. Ninguém vai falar multidão invadiram. Repare que multidão é um substantivo singular. No entanto, multidão passa a ideia, sim, de mais de uma pessoa, passa uma ideia de grupo. Então, os substantivos coletivos são aqueles que vão ser singulares, mas vão passar uma ideia de conjunto. Então, arquipélago de ilha, aí você tem alcateia de lobo, você tem multidão, né, de pessoas, você tem caravana de viajantes, você tem cardume de peixes, e alguns outros coletivos que precisam de especificação. Por exemplo, equipe. Equipe é um substantivo coletivo. Só que equipe precisa especificar. Eu não preciso especificar cardume. Cardume, obviamente, é de peixe. Agora, equipe, não. Equipe pode ser de profissional, pode ser de atleta, pode ser de alunos. Então, substantivos coletivos são aqueles que vão passar uma ideia de plural, arquipélago de ilhas, conjunto de ilhas. No entanto, vão para equipe. Vão passar a ideia de plural, no entanto, são singulares, tá bom? Então, aqui nós vimos como os substantivos se classificam na língua portuguesa. Beleza? Bom, agora, então, nós vamos para uma parte importante, aliás, vamos seguir toda a matéria importante, né? Mas nós vamos para uma parte que é mais cobrada. Essa parte aqui não, essa parte aqui é mais básica. A gente vai para as flexões do substantivo. Quando eu falo em flexão, gente, em português, o que eu estou dizendo? Quando eu falo em flexão, eu estou falando em mudança. Esses substantivos, eles vão se flexionar. As classes gramaticais, algumas vão se flexionar, outras não. Eu já estou dizendo que o substantivo vai sim se flexionar. E o substantivo em português, ele se flexiona de quais formas? O substantivo, ele se flexiona. Já viram aquela história assim que o povo fala assim, eu concordo com você em gênero, número e grau? Pois bem, o substantivo, ele se flexiona em gênero, em número e em grau. E quando a gente fala em português em flexão, quando nós estamos falando em flexão, a gente está falando em gênero, a gente está falando em número e a gente está falando em grau. Isso do substantivo, tá? Porque a gente vai ver que o verbo se flexiona na porrada de coisas aí. Em relação ao gênero, os substantivos em português, eles podem ser masculinos e podem ser femininos. Em relação ao número, nós estamos falando em singular e plural. Em relação ao grau, nós estamos falando em aumentativo e diminutivo. Então, estamos falando em diminutivo. Estamos falando em aumentativo e diminutivo. Número singular e plural. Gênero masculino e feminino. Pois bem, então, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar esse negócio. Vamos falar um pouquinho sobre as flexões de gênero, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as flexões de número, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as flexões de grau, e aí depois a gente conclui essa classe gramatical, tá bom? Vamos lá, vamos comigo. Flexão de gênero. Flexão de gênero. Flexão de gênero. Pessoal,
Então, eu estou falando, flexão de gênero, eu estou falando no gênero do substantivo. Esse gênero ele pode ser o quê? Masculino ou feminino. A gente vai ter, sim, palavras que só são masculinas. A gente vai ter palavras que só são femininas. Por exemplo, pincel é o pincel, é um substantivo masculino. A gente tem, por exemplo, parede, é a parede, é um substantivo feminino. A gente tem, por exemplo, água, é um substantivo feminino. A água, sol, substantivo masculino. Computador, substantivo masculino. Beleza, tranquilo. Copo, masculino. Às vezes você não precisa ir ao dicionário para conhecer o gênero do substantivo, porque você nasceu falando e usando esse substantivo, então automaticamente a gente já conhece esse gênero. Mas a gente costuma errar muito também no dia a dia, várias palavras, por não conhecer o gênero. Por exemplo, o substantivo alface. Muita gente fala assim, e aí, é a alface ou o alface? É a alface. Alface é um substantivo feminino. Quer ver um outro? Mousse. Todo mundo chega assim, eu quero um mousse de chocolate. Mas mousse nunca foi um substantivo masculino. Mousse é um substantivo feminino, então é a mousse de chocolate. Um outro, na Copa, o mascote do time é o fuleco, mas não é o mascote do time, é a mascote do time, porque mascote é um substantivo feminino. Necessaire, guarde as coisas no necessaire. Necessaire é um substantivo masculino. Teve dúvida em relação ao substantivo? Corra ao Volpe, eu já passei a vocês, já falei do Volpe. Corra ao Volpe, o site da Academia Brasileira de Letras lá, é só digitar a palavra que ele vai dizer a você se esse substantivo ele é masculino ou feminino, tá bom? Pois bem, gente, então algumas palavras vão ser masculinas, outras palavras vão ser femininas e a vida continua. Mas, porém, contudo, todavia, a coisa não é tão simples, tão simples assim, não. Só masculino e só feminino. Né? A gente tem uma subdivisão nessa classificação de masculino e feminino. A gente tem principalmente ligado aos sexos, tá? Quando está ligado aos sexos, ao gênero mesmo ligado ao sexo, esses substantivos, os substantivos de forma geral, então, só para ratificar aqui, eles pode ser masculino ou feminino. Então, vamos lá. Em relação ao gênero, substantivos podem ser masculinos ou femininos. Mas como nós falamos, existe uma subclassificação aqui em relação a esses gêneros. Nós vamos ter substantivos considerados biformes. O que são substantivos biformes? O próprio nome já fala, biforme. Duas formas. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Exemplo, ator e atriz. Exemplo, menino e menina. Pronto, uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Substantivo feminino, substantivo masculino, substantivo feminino, ou seja, fazem parte dos biformes. Só que a gente tem também os substantivos que são uniformes, e aí são estes aqui que costumam cair quando eles perguntam sobre gênero. Uniforme, ou seja, uma forma. Substantivo uniforme é aquele que só possui uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, gente, esses uniformes, eles se subdividem. Esses uniformes, eles podem ser considerados comum a dois gêneros. Comum a dois gêneros. O que é um substantivo comum a dois gêneros? É aquele que vai usar um artigo, vai ter uma forma. O que vai diferenciar o masculino do feminino é o artigo. Por exemplo, o presidente e a presidente. O estudante e a estudante. O cliente
e a cliente, o pianista e a pianista, o dentista e a dentista. E aí você tem o atendente e a atendente, o assaltante e a assaltante. Vocês têm o cliente e a cliente, o colega e a colega. Reparem que é uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino, e o que vai mudar é o artigo. O nome desse substantivo o nome dessa classificação é comum a dois gêneros, tá bom? Por isso que houve toda aquela discussão em relação à palavra presidenta em língua portuguesa, que é uma palavra corrente, é uma palavra dicionarizada, é uma palavra que pode ser utilizada, mas do ponto de vista linguístico, ela não tinha essa necessidade, né, por causa de presidente ser um substantivo comum a dois gêneros. Agora, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, é outra história, é outra análise. Pois bem, além dos comuns a dois gêneros, além de ser comum a dois gêneros, esses substantivos uniformes, eles podem ser chamados de sobrecomuns, ou seja, ele pode ser sobrecomum. O que é um substantivo sobrecomum? É aquele que vai ser masculino ou feminino, mas pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu até gosto de brincar. É como se fosse um substantivo unissex. Por exemplo, a palavra é vítima. Vítima. Independentemente, pessoal, de ser homem ou mulher, nós vamos dizer o quê? A vítima. A palavra é criança. Independentemente de ser homem ou mulher, nós vamos dizer o quê? A criança. A palavra é cônjuge. Independentemente de ser homem ou mulher, nós vamos dizer cônjuge. Então, ela é meu cônjuge, ele é meu cônjuge. Ele é a criança, ela é a criança. Ele é a vítima, ela é a vítima. Ele é o cadáver, ela é o cadáver. Ninguém vai falar ela é a cadáver, entendeu? Então, um substantivo comum é aquele que só possui um gênero, uma forma, tanto para o masculino, um artigo, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, o último dessa classificação, quanto ao gênero, é o tal do substantivo epiceno. Epiceno. O que são os substantivos epicenos? É um sobrecomum de bicho. Por exemplo, a palavra é cobra. A cobra. Só assim, tá, Ricardo, mas como é que eu vou saber se a cobra é macho ou se a cobra é fêmea? Exatamente colocando o adjetivo. A palavra é cobra. A cobra. Cobra é um substantivo feminino, só que eu posso usar tanto para a cobra macho quanto para a cobra fêmea. E aí, a tendência, né, para fazer essa especificação é usar esses adjetivos mesmo. Então, por exemplo, ó, a cobra. E aí eu vou dizer se a cobra é macho ou se a cobra é fêmea. Fêmea. Aí eu tenho, por exemplo, ó, a girafa. E aí eu vou dizer se a girafa é macho ou se a girafa é fêmea. Aí eu tenho o jacaré, e aí eu vou dizer se o jacaré é macho e o jacaré fêmea. Ou seja, percebam que o epiceno é uma espécie de sobrecomum, mas um sobrecomum de bicho. E aí ele vem sempre especificado pelos adjetivos macho ou fêmea, beleza? Então, em relação ao gênero, nós vimos que os substantivos eles podem ser masculinos ou femininos. Alguns, a caneta é feminino, o copo é masculino, ponto. Mas quando se refere ao sexo, eles possuem uma subclassificação. Aí eles podem ser biformes ou podem ser uniformes. Biforme é aquele que possui uma forma para o masculino, outra para o feminino. Uniforme é aquele que possui uma forma apenas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí, se for uniforme, ele pode ser comum a dois gêneros, em que vai mudar o artigo. Ele pode ser sobrecomum, que vai trazer apenas um artigo para o masculino ou para o feminino. E ele ainda pode ser epiceno, que é uma espécie de sobrecomum de bicho. Tranquilos? Vamos lá, então. Próxima flexão. A próxima flexão que nós vamos trabalhar é a flexão de número. A próxima flexão que nós vamos trabalhar é a flexão de número. E quando eu estou falando de flexão de número, eu estou falando de singular e plural. Singular e plural. Gente, o singular todo mundo já sabe, o singular todo mundo já conhece. E o plural também. Se
fala assim, Ricardo, não, mas eu não sei qual é o plural de beija-flor. Tá, aí é outra história. A gente vai estudar a flexão de número, né? Flexão de número, então, ela pode ser singular. Singular é o substantivo sem flexão. E pode ser plural. Por uma questão didática, a gente sempre divide o plural de duas formas. Você tem o plural do substantivo simples, o plural do substantivo simples, e você tem o plural do substantivo composto. Pessoal, o substantivo simples, eu costumo dizer que a gente nasce sabendo. Você não precisa assistir a esta aula para saber, por exemplo, que o plural de casa é casas, que o plural de copo é copos, que o plural de, sei lá, parede é paredes, que o plural de água é águas. Você não precisa assistir a esta aula para saber isso. Por quê? Porque a gente, por uma questão de convívio, né? Por uma questão de osmose e de contato com a língua, nós já conhecemos o plural dos substantivos simples de forma geral. Existem alguns que eu quero realmente pontuar. Por exemplo, se o substantivo termina, e aí eu vou falar como se fosse mesmo uma conversa, só para você ter uma noção, porque eu vou me concentrar mais aqui no substantivo composto, tá? Até porque o substantivo simples é bem mais tranquilo. Os substantivos, quando ele termina em vogal ou quando ele termina em ditongo, nós vamos acrescentar o S. Por esse motivo, ó, degrau termina em ditongo, então é degraus, não é degrais, como muita gente diz. Troféu termina em ditongo, então é troféus. Chão termina em ditongo, então é chãos, né? É só acrescentar o S. Terminou em ditongo, nós colocaremos o S, apenas o S. Se o substantivo terminar em ão, igual coração, você tem aí 3 formas de finalização dessa palavra. Se o substantivo terminar em ão, às vezes o plural vai ser ões, igual corações, igual eleições. Se o substantivo terminar em ão, às vezes o plural vai ser ãos, igual cidadãos, igual irmãos. Se o substantivo terminar em ão, às vezes o plural vai ser ães, igual capitães, igual alemães, igual a escrivães. Então, repare que terminou em ão, eu posso ter 3 formas de finalização. Infelizmente, não há uma regra gramatical para dizer assim, olha, assim, quando é que vai ser ões, quando é que vai ser ãos e quando é que vai ser ães. Não há uma regra específica. E aí, quem é que vai nos ensinar isso? A vida, né? É o contato com essas palavras, é o dia a dia que vai nos fazer saber como que o plural terminado em ão se dá nas palavras da língua portuguesa. Algumas palavras vão admitir 2 plurais. Por exemplo, pode ser verão e verãos, pode ser vulcão e vulcãos. E algumas palavras vão admitir ainda os 3 plurais, como anciões, anciãos e anciãs. Como é que eu vou saber isso? Gente, estudando, não tem jeito, fazendo questões e vendo quais são as principais palavras, os principais plurais que eles cobram em relação ao ão, tá bom? Então, em relação ao ão, era isso que eu tinha a dizer. Quando os substantivos terminarem em AL, EL, OL ou L, nós vamos acrescentar o is. Então, por exemplo, varal, varais, né? Hotel, hotéis, anzol, anzóis, azul, não é substantivo, mas, por exemplo, azul, azuis. Então, é fácil. Isso aí a gente já faz desde que nasceu. Quando o substantivo terminar em M, a gente vai acrescentar o NS. Então, bombom, bombons, som, sons. Quando o substantivo terminar em N, a gente faz o quê? Acrescenta apenas o S. Então, por exemplo, a palavra é hífen. A gente vai colocar hífens, né? Algumas palavras admitem o hífenes, abdômenes, mas pode também ser abdômens. Quando o substantivo terminar em R ou S ou Z, nós vamos acrescentar o ES. Então, por exemplo, par, pares. Arroz, arrozes. Capuz, capuzes. Gravidez, gravidezes. Altar, altares. Quando o substantivo terminar em X, fica invariável. Então, por exemplo, fênix.
Aí o que vai mudar é apenas o artigo, a fênix ou as fênix. Quando ele terminar a xerox ou as xerox. E quando ele terminar em S, gente, S, aí a gente tem um probleminha assim. Terminou em S, se a palavra for oxítona ou monossílabo, a gente acrescenta o ES, igual país é oxítona, países. Eu tenho a palavra gás, que é um monossílabo, então fica gases. Se ele não for se a palavra não for oxítona e não for um monossílabo, aí a palavra fica invariável. E o que vai mudar é só o artigo. Então, exemplo, ônibus. Note que ela não é uma palavra oxítona e nem um monossílabo. Ela é uma palavra pró-paroxítona. Então, qual que é o plural de ônibus? Os ônibus. Aí eu posso dizer o ônibus ou os ônibus. O pires ou os pires. Mas algumas palavras, e a gente chama isso de substantivo de 2 números, mas algumas palavras terminadas em S vão ser usadas somente no plural, como, por exemplo, os óculos, que a gente chama de substantivo plural. Então, só para que você, se tiver mais curiosidade sobre esse assunto, você vai pensar assim. Terminou em S, se for oxítono ou monossílabo, é S. Se não for, ela fica invariável. Aí ela pode ser um substantivo de 2 números, igual tênis, o tênis e os tênis, ou pode ser apenas um substantivo plural, como, por exemplo, as costas, como, por exemplo, as núpcias. E aí, tiver dúvida, tiver curiosidade, procure saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, gente, sobre o substantivo simples, era isso que eu tinha que falar. A gente já sabe, já conhece esses substantivos desde que somos crianças. No dia a dia, né, por uma questão, como eu disse, de convívio, a gente não precisa ficar gravando, decorando essas regras, a não ser que alguma dessas que eu tenha falado te chame a atenção, tenha te chamado a atenção, procure estudar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Agora, em relação ao substantivo composto, não. Em relação ao substantivo composto, a coisa já muda um pouco. Porque em relação ao substantivo composto, a gente tem sim algumas indicações, algumas regrinhas a fazer. A matéria é bem extensa, existem algumas particularidades, sabe, algumas coisinhas chatinhas lá, por exemplo, plural de zum-zum, plural de pisca-pisca. Você não precisa se preocupar tanto com isso, a não ser que você tenha, né, tempo para fazer esse estudo, que você tenha curiosidade, porque são regras muito mais específicas, particulares, são casos pontuais. Eu sempre aconselho que você entenda a regra geral, porque você consegue matar as questões até mesmo por exclusão. Então, vamos entender a regra geral. O negócio é o seguinte. O substantivo composto, nós temos lá, substantivo. É uma classe núcleo. O substantivo é uma classe núcleo. Quem é que circula o substantivo? O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Então, o negócio é o seguinte. Se um substantivo composto for formado por qualquer uma dessas palavras, vai se flexionar. Exemplo. Segunda-feira. Segunda é numeral. Feira é substantivo. Então, os dois vão para o plural. O plural de segunda-feira é segundas-feiras, quintas-feiras, primeiros ministros, primeiras damas. Então, vai se flexionar. Se for um substantivo e um adjetivo, os dois vão se flexionar. Exemplo, cachorros quentes. Cachorros quentes. Amores perfeitos, porque amor é substantivo, perfeito é adjetivo. Então, os dois necessariamente têm que ir para o plural. Se for um substantivo e um pronome, como por exemplo, pai nosso, pai é um substantivo e nosso é um pronome, o plural vai ser o quê? Pais nossos. Pais nossos é o plural do substantivo formado por pronome. Aí, pessoal, não existe assim um substantivo e o artigo. Não existe um substantivo composto formado só por substantivo e artigo. Mas existe substantivo formado por substantivo e substantivo. E aqui nós temos uma particularidade, porque quando o substantivo ele é formado por substantivo e substantivo, duas opções de flexão passam a existir. Eu posso ter, por exemplo, vamos lá, vamos pensar na palavra peixe, boi. Peixe é um substantivo, não é?
Boi também é um substantivo. Eu junto essas duas palavras para formar uma terceira. Então, em peixe-boi, eu tenho duas possibilidades de plural. Os dois podem ir para o plural, como, por exemplo, peixes, bois, pombos, correios, bananas, maçãs, peixes, espadas. Os dois podem ir para o plural. Couves, flores. Ou apenas o primeiro termo. Peixes, boi. Bananas, maçã. Couves, flor. Pombos, correio. Então, prestem atenção nisso aqui. Substantivo e pronome, os dois flexionam. Substantivo e numeral, os dois flexionam. Substantivo e adjetivo, os dois flexionam. Substantivo e substantivo, os dois flexionam. No entanto, se for substantivo e substantivo, existe uma outra possibilidade de flexão, apenas o primeiro. Então, o plural de peixe e boi pode ser peixes, bois, mas também pode ser peixes, boi. Tranquilos? Então, essa aqui é a regra geral de substantivo composto. Tá bom. Só assim, Ricardo, só isso? Não, não, não. Existem mais duas observações aí, mais duas regrinhas de substantivo composto que eu preciso que você saiba, antes de a gente ir para a nossa última flexão. Se o substantivo for formado por verbo mais substantivo, apenas o substantivo vai se flexionar. Exemplo, qual seria o plural de pica-pau? Seria pica-paus. Porque esse pica aqui é verbo. Então, esse pica do verbo picar, esse pica ele não vai se flexionar. O plural de beija-flor, esse beija de beija-flor é verbo. Então, o plural de beija-flor vai ser beija-flores. O plural de porta-copo vai ser porta-copos, porta-joias, porta-bandeiras e assim por diante. Então, se o substantivo for formado por verbo, guarda-chuvas, guarda-chuvas. Ah, pegue, por favor, os guarda-chuvas, porque guarda é verbo. Esse chuva vai ser substantivo, então chuva vai se flexionar, tá bom? Substantivo formado por verbo mais substantivo, nós temos aqui nós temos aqui a regra que diz que apenas o substantivo flexiona, o verbo não. Beleza. Composto formado por locução. Composto formado por locução. A última observação aqui em relação ao substantivo composto. Gente, se eu tenho um composto formado por locução, como por exemplo aqui, ó, pé de moleque, e a locução está aqui, que ela é formada sempre por uma preposição, ó, de moleque, você tem a preposição, pé de moleque, mão de obra, mula sem cabeça. Note que aí eu tenho sempre uma preposição, né, na formação desse substantivo com locução. Apenas o primeiro termo vai se flexionar. Então, aqui seria pés de moleque, câmaras de ar, mãos de obra, mulas sem cabeça e assim por diante. Pessoal, é claro que existem aqui regrinhas, existem especificidades em relação ao plural do substantivo composto, né? Advérbios não vão se flexionar, verbo e verbo juntos, a não ser que sejam repetidos, não vão se flexionar. São regrinhas, particularidades que não vêm ao caso falar agora. Eu passei a vocês a regra geral e essas regras elas já vão nos auxiliar a gabaritar a maioria das questões. Agora, caso você tenha curiosidade, queira saber mais, vá ao material, né, procure os casos específicos de substantivo, do plural de substantivo composto. Eu passei a vocês os que costumam sempre cair e os que a gente costuma utilizar bastante no dia a dia, tá? Então, aqui, flexão de número pode ser singular, a gente já sabe, e pode ser plural. O plural de substantivo simples a gente já nasceu sabendo, mas tivemos uma conversa agora há pouco sobre eles. E o plural de substantivo composto, essas são as principais regras, tá? Se for formado por pronome, substantivo, adjetivo, substantivo e numeral, sempre se flexionam.
Se for substantivo mais substantivo, eu tenho duas possibilidades de flexão. Se for verbo mais substantivo, apenas os substantivos flexionam, o verbo não. E se o composto for formado por locução, a locução não se flexiona, apenas o primeiro termo. Tranquilos? Vamos então para a nossa última flexão. E a última flexão que nós vamos estudar é a flexão de grau. Flexão de grau. Em português, a flexão de grau, nós falamos em aumentativo e em diminutivo. E esta matéria está também ligada lá à estrutura e à formação das palavras. A gente tem em português, por exemplo, um sufixo que indica diminutivo, que é o inho, o inha. A gente tem um sufixo que indica aumentativo, que é o ão, e vários outros também, né, o arra. Então, são vários sufixos. Aqui é somente um exemplo para você entender do que a gente está falando. Por exemplo, eu tenho o substantivo casa. Casa é um substantivo primitivo, mas casinha não. Casinha é um substantivo derivado, sendo formado pelo sufixo inho, que indica diminutivo. Então, casinha é uma casa pequena. Casa é um substantivo primitivo, mas casarão já não é. Olha o sufixo ão aqui, ó, o sufixo ão, que indica aumentativo, que é uma casa grande. Então, cachorrinho e cachorrão, homenzinho, homenzarrão, todas essas palavras aí são palavras derivadas, ora no aumentativo, ora no diminutivo. Gente, essa parte aqui, ela é bem básica, né? Ela é bem básica, a gente também até costumo dizer que a gente meio que nasceu sabendo. O que você precisa saber aqui? Qual que é a particularidade aqui? É que nem sempre, quando a gente usar esse sufixozinho ou ão, nós vamos ter esse valor de aumentativo ou de diminutivo. Às vezes você vai assim, nossa, amorzinho, e o cara tem 2 metros de altura, né? Ou então você vai assim, nossa, ela é um mulherão, e a mulher tem 1,70 de altura, 1,60. 1,70 para mulher é muito, né? Tem 1,55, 1,60. Então, nesses contextos aí, reparem que ele tem um valor de afetividade, ou então pejorativo. Nossa, sujeitinho petulante. Esse sujeitinho aí é um valor pejorativo, não é um valor de diminutivo, de tamanho, né? Porque quando a gente fala em aumentativo, é tamanho grande, diminutivo é tamanho pequeno. Só que esses sufixos, eles podem empregar na palavra, a depender do contexto, a depender do tom, outras indicações, que é afetividade ou pejoratividade, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque às vezes essa parte ela é cobrada nas questões. Beleza? Então, vamos lá. O que nós estudamos até agora? Estudamos o conceito de substantivo, classe que dá nome às coisas. Vimos a classificação quanto à formação. Ele pode ser primitivo, derivado, simples e composto. Quanto ao tipo, ele pode ser comum, próprio, concreto, abstrato ou coletivo. Vimos as flexões. Pode ser o quê? Flexão em gênero, número e grau. Se for gênero, masculino ou feminino. Mas possuem particularidades. Biformes ou uniformes. Biformes, um gênero para uma forma para cada gênero. Uniformes, a mesma forma para ambos os gêneros. E aí, se ele for uniforme, ele pode ser comum a 2 gêneros, sobrecomum ou epiceno. Vimos que a flexão também ela pode se dar em número, singular ou plural. Sobre o plural, plural de substantivo simples e plural de substantivo composto. Plural de substantivo simples a gente meio que nasceu sabendo, mas tivemos aquela conversa. Plural de substantivo composto, passamos a vocês aí a regra geral. O que vai ser mais difícil no substantivo composto? Vai ser você identificar as classes. Tá? Então, quanto mais classe gramatical você conhecer, melhor e mais fácil vai ser para você saber se aquilo vai para o plural ou se aquilo não vai para o plural. E aí, chegamos à nossa última flexão, que é a flexão de grau, que é aumentativo ou diminutivo, formada pelos sufixos, tá? Pelo sufixo que indica aumentativo e diminutivo,
com a observação de que nem sempre esse valor vai ser realmente de aumentativo ou vai ser de diminutivo. Às vezes, nós vamos ter apenas um valor de afetividade, às vezes nós vamos ter um valor pejorativo, tá bom? Então, esta aqui é a matéria de substantivo. Gente, o substantivo ele exerce várias funções sintáticas, várias. É a classe que mais exerce função sintática. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E basta saber, por enquanto, que o substantivo é a classe que dá nome aos seres, dá nome a tudo o que existe. Animado, inanimado, real ou fictício. Beleza? Então, ficamos por aqui. Beijo grande, até a próxima e falaremos na próxima aula sobre o adjetivo, que é a classe que qualifica e especifica esse substantivo. Até mais.